Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver nessa série de vídeos a ideia de segmentos comensuráveis e incomensuráveis. Esses vídeos vão ajudar, né, a clarear bastante a questão sobre números inteiros, números racionais e números irracionais. Para isso é importante nós termos claro a ideia de medida, né, para podermos falar sobre segmentos comensuráveis e incomensuráveis. Medida nada mais é do que eu comparar, né, uma unidade que eu tomo como padrão com alguma coisa que eu quero medir. Então, por exemplo, nós temos, quando eu quero fazer o cálculo de áreas, né? Nós usamos como medida padrão um metro quadrado, mas a gente também pode usar quilômetro quadrado, hectare, diversos tipos de medidas são usados para o cálculo de área. Distâncias, eu também posso usar o metro, quilômetro, jardas, palmo, pé. Tem uma série de medidas, né, que foram convencionadas para medir distância, para medir área, para medir volume, né? A ideia básica é sempre essa, que eu tenho uma unidade, né, que é padrão, e com essa unidade padrão eu vou medir no que eu quero medir, tá? Então, por exemplo, se a minha unidade padrão é o metro e eu quero medir o comprimento de uma porta, eu vou usar o metro e as suas subunidades, né, para estar fazendo essa medição, tá? Para a gente entender aqui a ideia de segmentos comensuráveis, vamos considerar, né, sabendo disso, né, da questão de medida, vamos considerar um segmento AB de reta, um segmento AB qualquer. A gente vai fixar um segmento padrão, que a gente vai chamar de segmento unitário, né? Vamos representar ele pela letra U, tá? E por definição, né, a medida de U ela vai ser igual a 1, tá? Então imagina aí, eu estou considerando aí o segmento AB e eu tenho esse segmento CD aí, que é o meu segmento unitário. Então veja, eu vou usar esse segmento unitário para medir o segmento AB. Ele é o segmento que eu convencionei em fazer a medida, tá? Vamos estipular, né? Vamos deixar estipulado que segmentos congruentes vão ter a mesma medida e que se eu tenho, né, n-1 pontos interiores no segmento AB e ele decompor, né, esse segmento AB em n segmentos justapostos, nós vamos dizer que a medida de AB será igual à soma das medidas desses segmentos. O que isso significa, né? Veja, eu tenho aqui, por exemplo, né, eu tomei aqui o CD como unitário, eu tenho aqui o segmento AB, e percebam que eu tenho o segmento CD aqui, ó, ele, entre aspas, né, ele coube, né, três vezes aqui dentro do segmento AB. Então, a gente vai dizer assim que o segmento AB, ele vai medir N, a sua medida é N. Tá ok? Então vamos supor que o nosso U fosse o metro. Então eu ia dizer aqui, ó, que o segmento AB mede 3 metros, certo? O que eu quero que vocês vejam então aqui no caso, né? Que o segmento AB ele é igual a 3 segmentos CD, ou 3 unitários. Tá? Então o AB equivale a 3 unitários. Nesse exemplo particular, tranquilo. CD coube um número inteiro de vezes dentro de AB. O que a gente fez aqui, né, é que a medição foi uma generalização de contagem. Eu usei um número inteiro, 3, que coube 3 vezes ali dentro de AB, tá? Bom, e se, né, essa é uma pergunta que nós já vamos fazer, e se U não coubesse o número inteiro de vezes em AB? E se essa medida que eu tomei como unitário, se ela não coubesse o número inteiro de vezes em AB, o que a gente poderia fazer? Bom, vamos considerar aqui esse caso então, ó. Então peguei aqui um outro segmento AB, estou usando aqui o segmento CD, né, ainda como o meu padrão, né, de medida, então ele é o meu segmento unitário. Percebam aqui, ó, que ele coube 3 vezes inteiras aqui dentro de AB, mas faltou um pedacinho, tá? Percebam aqui, ó, que ficou um pedacinho faltando, né? E agora, né? O que eu tenho, ó? Eu tenho aqui que AB é maior que 3CD, então o segmento AB
ele é maior que 3 CDs. E ao mesmo tempo o AB ele é menor que 4 CDs. Se a gente colocar mais um segmento U aqui, ó, ele vai passar. Tá? Então 3 unidades de U não completam AB e 4 unidades de U passam AB. Tá? Olha que situação, né? E agora? O que eu faço? Né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? O que eu quero que vocês percebam nesse caso é que o número inteiro não foi suficiente para a contagem. O número inteiro não deu conta dessa questão. Agora isso vai nos conduzir para a ideia de fração. Ou seja, isso vai nos conduzir para a ideia de número racional. Vou precisar de número racional para resolver essa questão. Ok? Vamos ver então o que a gente poderia fazer. Então percebam que está aqui o meu segmento AB e está aqui a minha unidade que eu usei, né, como unitário, o meu U. O que nós vamos fazer? Eu vou procurar agora um segmento W que ele caiba N vezes em U. E além de caber N vezes em U, ele tem que caber N vezes em AB. Então eu vou procurar esse segmento. Aí você deve estar perguntando, pô, mas quem é esse segmento, professor? Eu vou estipular quem é. Vamos imaginar que o U fosse o metro. Uma lógica poderia ser eu dividir esse U em 10. Né? Eu dividir um metro ali em 10, que a gente sabe que são 10 centímetros. E usar esse W, né, que seria 10 centímetros, ou 1/10 do metro, para tentar completar o pedacinho que faltou. Ah, não deu certo. Então vamos dividir ele em 100. Que aí eu dividindo o metro em 100, eu vou ter centímetros, 1 centímetro. Então, 1 sobre 100 e vou tentar completar aqui para ver se cabe. Ah, coube. Beleza, encontrei quem é o W. Tá? Então, o W, ele é arbitrário, a gente que define. Tá? Então, ele vai ser, a gente vai dizer que esse segmento W ele é uma medida comum em U e AB. Ou seja, ele tem que ser uma medida comum tanto ao U quanto ao AB, quanto ao segmento que eu quero. É uma medida comum, que ele vai ser uma parte daqui, mas também é uma parte, ele divide esse cara, né, o CD, mas ele também vai dividir aqui o AB, ou seja, ele cabe aqui uma quantidade, né, N vezes aqui dentro, e ele também cabe uma quantidade M vezes aqui dentro, tá? Então tá aqui, ó. Nesse caso, ó, eu estipulei aqui um W, como eu não estou trabalhando com metro, eu escolhi aqui um W, que ele vai caber uma quantidade N vezes aqui dentro de U, e ele vai caber, né, uma quantidade M vezes dentro de AB, tá? Então veja, tá aqui o W, que eu estipulei, veja que o W coube 2 vezes aqui dentro de U, ó, ele coube 2 vezes aqui dentro de CD, e ele coube aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele coube 7 vezes aqui dentro de CD. Deixa eu tirar a minha... Ele coube 7 vezes aqui dentro, tá? W é uma medida comum, né, de UAB, porque ele coube tanto 2 vezes aqui, quanto ele coube 7 vezes aqui dentro. Tá? Então, ele é uma medida comum de U e AB. Ele coube N vezes dentro de U e ele coube M vezes dentro de W. O que eu quero que vocês percebam? Esse W aqui, na verdade, ele vai ter como medida 1 sobre N. Ele vai ter como medida 1 sobre N. No caso aqui, ó, o W, ele não coube 2 vezes dentro de U, então a medida dele é 1 sobre 2. W mede 1 sobre 2, porque ele coube 2 vezes aqui dentro de U. O segmento AB, ele vai ser dessa forma, M vezes 1 sobre N. Ele vai ser M vezes 1 sobre N. Ou seja, o segmento AB vai ser igual a M sobre N. O segmento AB vai medir, então, M sobre N. No nosso caso em particular, ó, o W não coube 7 vezes aqui dentro de AB. Então, AB vai medir 7, ele vai medir 7 vezes 1 sobre N, porque o W coube 2 vezes dentro do U. Então, o W mede 1 sobre 2 e o AB mede 7 vezes 1 sobre 2. Né? Ou seja, o AB tem como medida 7 sobre 2. Ele tem uma medida 7 sobre 2, é um número racional. Né? A gente sabe, 7 sobre 2 é 3,5. Vamos ver, ó. Ele tem 1 inteiro, 2 inteiro, 3 inteiros e mais metade. Tá?
que eu quero dizer para vocês, né, aqui? Sempre que a gente acha um W nessas condições, que ele cabe tanto em U quanto em AB, ou seja, ele é uma medida comum de U e AB, a gente vai dizer que U e AB são comensuráveis. Tá? Então, sempre que eu encontro esse W, que ele cabe tanto em U quanto em AB, né, que ele cabe tanto dentro do segmento, eu vou dizer que U e AB são segmentos comensuráveis. Essa é a ideia de segmentos comensuráveis. Vamos supor que esse M que eu tivesse tomado aqui, ele não desse conta, ele coubesse aqui, né, uma N vezes em U, mas ele não coubesse uma quantidade inteira de vezes aqui em AB. Nossa, o que eu faço? Eu vou tomar outro W. Vou pegar um W, digamos aqui, que coubesse 3 vezes dentro de CD. E vou tentar fazer ele caber aqui uma quantidade inteira de vezes em AB. Poxa, esse cara não deu certo. Vou tentar mais um. E vou tentar mais um. Por quê? Eu sempre, né, nessa tentativa, em algum momento eu posso encontrar quem é esse cara. Então, sempre que a gente acha quem é esse cara, a gente vai dizer que U e AB são segmentos comensuráveis, tá? Então, dois segmentos vão ser comensuráveis se as suas medidas em relação a uma unidade que é previamente fixa, no caso, né, a unidade previamente fixa aqui é o unitário, tá? Ela é um número racional, tá? Então, se essas medidas, né? Se ele é um número racional, a gente vai dizer que esses segmentos são comensuráveis. Em outras palavras, né? Dois segmentos vão ser comensuráveis sempre que existir uma unidade de medida que consegue medir os dois segmentos ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu voltar. Sempre que existe uma unidade de medida que consegue medir os dois segmentos ao mesmo tempo. A gente vai num número inteiro de vezes. Foi o que aconteceu aqui. Ó. O W mediu tanto o U quanto o AB um número inteiro de vezes. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que esses segmentos são comensuráveis. Tá? Bom, você deve estar se perguntando agora aí, né? E se eu não conseguir encontrar esse número inteiro que faça essa medição? E se eu ficar procurando e não encontrar quem é esse W inteiro? Bom, a gente vai dizer que esses caras não são comensuráveis, né? E é o que a gente vai ver agora no próximo vídeo, tá? Então a ideia de entender segmentos comensuráveis é vocês verem como que os números inteiros e os números racionais, eles me ajudam a fazer medição, né? Eles são suficientes para fazer medição. Mas a gente vai ver que nem sempre eles são suficientes. Então vai surgir a ideia dos números racionais. E é muito interessante, né, se você olhar na história da matemática, a gente usa muito, né, a matemática ocidental para discutir, para conversar sobre matemática. E os gregos, né, eram os reis da medição, né, os reis da geometria, digamos assim, né, há 2000 anos atrás. A escola pitagórica, que era a escola, uma das escolas mais importantes, né, que Pitágoras, aí diz a história da matemática, foi um dos seus colaboradores, quando eles descobrem que nem sempre é possível encontrar esse W, né, que nem sempre é possível encontrar um segmento, que dois segmentos nem sempre são comensuráveis, isso criou um mal-estar muito grande, porque toda uma filosofia de vida dos Pitágoras que se baseavam em números inteiros e racionais. Então, quando eles descobrem que a existência dos irracionais foi um caos, né? Até diz a lenda que a pessoa que encontrou foi morta para que ele não contasse para mais pessoas, né? Para vocês verem como que isso causou um impacto bem importante, né, na matemática, isso lá há 2000 anos atrás. Bom, mas isso é assunto do próximo vídeo, ok? Então vejo vocês depois.